Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Marden Lopes. Boa tarde, Rafael Oliveira, Marçal. Boa tarde, ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude by Web. Realmente a política brasileira não para. Olha que coisa, né? Ontem nós falávamos, né, nos movimentos sociais, mas isso já é um motivo, já é uma maneira de pressionar os poderes constituídos de que o povo não aceita mais protelamentos, não aceita mais adiamento de decisões. Nós precisamos que as decisões sejam mais rápidas. Nós não temos mais tempo a perder. A grande verdade é essa. E ontem, né, à tarde, foi à tarde, se não me engano? Foi já no finalzinho da tarde. Já no finalzinho da tarde, o ministro Marco Aurélio, arguindo um pedido da rede de sustentabilidade, né, pedindo o afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, e ele monocraticamente decidiu. É uma liminar. Claro que qualquer um dos juízes, de repente, podem solicitar a votação do pleno, né? Até a própria presidente poderá se manifestar, mas dificilmente nenhum dos ministros, até porque 6 deles já se manifestaram favoráveis, né, à saída do presidente presidente do Senado, desde que ele passou a ser réu, né, desde quinta-feira passada, né? Mesmo que o ministro Toffoli, né, Dias Toffoli, tenha pedido vista da matéria, e terá até 10 ou 20 dias para fazer o seu voto, mas, né, 6 dos ministros, né, logicamente a maioria, que são 11, já manifestaram o seu voto favorável, assim como aconteceu, né, com o caso do Eduardo Cunha, né, quando eles também tiraram da presidência da Câmara. Então, dificilmente o presidente Renan Calheiros voltará à presidência. Coincidentemente, há 9 anos, no mesmo dia 4 de dezembro, né, ontem foi 5, mas foi a manifestação do dia 4 de dezembro, ele estava também saindo do Congresso, da presidência do Congresso. Não sei se você lembra. Renunciando à presidência. Renunciando, nesse caso, renunciando. Coincidentemente, 9 anos depois, né? E pelo mesmo motivo. E é sobre esse caso que ele virou réu na Lava Jato. Perfeitamente. Na Lava Jato não, no STF. No STF. Ele ainda não é réu na Lava Jato. É investigado, mas não é réu. Exatamente. Ele saiu há 9 anos por este mesmo motivo, a história da Mônica, né, da filha, da filha que ele teve, ou lobistas, Mendes Júnior, a empreiteira Mendes Júnior estaria pagando, né, as pensões, né, do filho que ele teria com a jornalista. Exatamente. Então, coincidentemente, 9 anos depois, praticamente no mesmo dia, foi no dia 4 de dezembro, esse foi no dia 5, mas foi decorrente do dia 4, que foi quando houve a manifestação, né, em 80 ou foi 100 cidades no Brasil, não sei quantas foram mais de 100? Foram um pouco mais de 100, né, se eu não me engano. Né, cidades participaram, né, desses eventos, onde o principal implicado aí era exatamente fora Renan, que eles não estavam mais aceitando a presidência do Senado ser comandada por Renan Calheiros, desde que ele já era réu. Bom, mas agora no Senado, a linha sucessória do Senado não tem nenhum santo. O Jorge Viana, do PT do Acre, ele é investigado na Lava Jato. Coincidentemente, também há 9 anos, o vice era Tião Viana, irmão de Jorge Viana. Que hoje é governador do Acre. Que hoje é governador. Olha como as coincidências acontecem. Jorge Viana é investigado, não é réu, por isso pode assumir, mas é investigado na Lava Jato. O segundo vice-presidente, Romero Jucá, também é investigado na Lava Jato. O primeiro secretário, Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, é alvo de inquérito que apura crimes
na lei de licitações. O segundo secretário, Zezé Perrella, aquele do helicóptero. O velho Zezé. Do helicóptero lá de Minas Gerais, ele é investigado por evasão de divisas e lavagem de dinheiro. E o terceiro secretário, o Gladson Camelli, do PP do Acre, é investigado por crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Esse já é réu no STF, não pode assumir. Então, a linha sucessória só chega até o segundo secretário. É brincadeira. Mas esses demais, fora o Renan, eles ainda não foram julgados, porque eles só podem ser impedidos. Mas somente o terceiro secretário que já é réu, né? Então, pronto. Então tem algum. Ainda há três, né, na linha sucessória. Antes desse, tem que já é réu. Então, agora, vai complicar a situação do governo federal, né? Não, o interessante, só lhe interrompendo, mas só para complementar, por conta dessas manifestações do dia 4, em massa pediam também a saída do Renan, mas muita gente que protestava não sabia que sair do Renan assumia um petista. E agora tem gente protestando contra o próprio protesto. Né? É o mal de não estar atento a certas questões na política brasileira. Ou seja, eles não estavam acreditando que o Renan poderia cair. Eles estavam só mostrando a insatisfação, mas já tem gente querendo revogar o protesto. Né, que inclusive o Lindbergh Farias está todo eufórico, nós já vamos mudar tudo, não vai ter mais teto dos gastos, não vai ter mais nada da Previdência, porque para eles não é bom que as coisas melhorem. Realmente, eles estão na função deles de tentar a história de quanto pior, melhor. Olha como a coisa em política é vergonhoso, é triste. E eu faço essa ressalva aqui para os petistas, mas se você lembra, Marden, naquela época da presidente Dilma, eles tentaram também fazer algumas mudanças no tempo até do Levi, né, do Joaquim Levi. E, por coincidência, o PSDB votava contra aquilo que eles sempre defenderam. Então, realmente, eles não têm interesse na melhora do país. O problema deles é estarem no poder. Então, a briga é pelo poder, lamentavelmente. Não existe ninguém mais preocupado em tirar o país dessa crise dantesca, dessa crise absurda, dessa crise extraordinária. O que é que está se querendo? É exatamente voltar para o poder quem está fora e quem está dentro se sustentar como pode. Então, essa briga, essa disputa pelo poder desses dois partidos, né? Aí, entenda-se, porque aí o PMDB está aliado agora ao PSD, porque o PMDB é a noiva, né? Se o PT está lá dentro, ele fica com o PT. Se o PSDB está do outro lado, ele fica com o PSDB. E agora, coincidentemente, quem está é ele, né? Que o Michel Temer é do PMDB. Então, é lamentável. Agora, eu acredito que o Jorge Viana, mesmo sendo do PT, mesmo sendo ameaçado, porque eles já fizeram ameaça, se ele não tirar de pauta, porque tem que tirar de pauta, um dos que vai sair de pauta é a história do abuso de autoridade, né? Que era do Roberto Requião, que agora está também radicalizando, né? Inclusive mandando as pessoas que foram para os movimentos de domingo comer alfafa. Você viu isso? Que coisa triste. Olha que ponto chega um senador da República, né, mandar as pessoas que fizeram os protestos, né, os movimentos, comer alfafa, né, que é comida de cavalo, de animais, de moares, enfim, de ruminantes. Então isso é uma vergonha, uma tristeza, um senador chegar a esse ponto. Bom, então esse projeto do abuso de autoridade, porque nós não temos abuso de autoridade não, o que nós temos é abuso de corrupção, abuso de tráfico de influência e abuso de que mais? Abuso de quadrilha, né? De formação de quadrilha. Isso é que nós temos aqui, abuso. Abuso de autoridade é o mínimo possível. Então eles estão querendo criar uma história de abuso de autoridade para tentar intimidar, inibir a operação que está tentando melhorar, né, o futuro do nosso país, que é a Lava Jato.
infelizmente. Mas esse aí, com certeza, não tem mais espaço para continuar. Pois é, seria votado essa semana. Seria hoje, ele entraria em pauta hoje, terça-feira. Mas o Renan foi notificado hoje pela manhã no Senado, ele se recusou a receber a notificação na residência oficial. Foi notificado, mas antes, até como uma medida preventiva, ele suspendeu toda e qualquer atividade em plenário hoje. Então hoje não há sessão no Senado Federal. A partir de amanhã, quarta-feira, Jorge Viana deve assumir de fato os trabalhos, aí não se sabe como vai ficar essa pauta de votação. Então tu imagina... Porque ele recorreu também, ele já recorreu e a ministra Carmen Lúcia, segundo informações do G1, foi consultada, não disse que sim nem que não, mas deixou em aberto que amanhã mesmo, quarta-feira, poderá ser votada em plenário essa decisão se Renan ela vai levar continuar afastado. Sim. Ela vai levar a plenário, sim, porque ela poderia tomar a decisão, ela poderia expressar a sua opinião, mas ela achou melhor dividir com os colegas. Dificilmente, até porque já tem 6 favoráveis, né? Agora há uma questão que eu estava até lendo, li exaustivamente na manhã de hoje sobre esse assunto. Há também uma questão que pode ser levada em consideração no que diz respeito a essa votação, porque enquanto a votação não for concluída, os ministros podem mudar o voto. Então não tem nada definido, isso sim, do ponto de vista técnico não tem nada definido, até o último ministro dar o seu último voto. Pois é, rapaz, então você pode mudar de voto. Pode mudar de voto ainda. Ainda, né? Poderia, né? Poderia. Então, os 6 votos não são necessariamente, obrigatoriamente definidos, porque até o último dia da votação ele poderá mudar. Só depois que publicado o acórdão é que está sacramentado. Perfeito, né? Com certeza, mas dificilmente eles o farão, até porque já houve, né, precedentes, no caso até do Eduardo Cunha. Não, mas nessa questão, quando eu cito isso, é porque isso poderia ser utilizado como argumento de que Renan ainda tem uma esperança de poder continuar na presidência. Correto. Na minha opinião, na minha modesta opinião, e simples, logicamente não é verdadeira, porque não sou dono da verdade, eu acho que ele não voltará mais. Eu acho, apesar de que para o Brasil não é bom, né? Para o Brasil, que eu digo, para a economia brasileira, para o Brasil é ótimo, é bom que ele saia mesmo. Eu acho que já está maduro demais. Mas o momento, acho que precisaria de uma certa paz no Congresso para que a gente aprovasse algumas medidas. A economia está toda parada, a economia está num compasso de espera, e cada vez que acontece um evento dessa natureza, volta tudo à estaca zero. Todo mundo fica, suspende, para o projeto, porque não dá para se investir no país que não tem estabilidade política. País que não tem estabilidade política, consequentemente a econômica fica lá de retaguarda. Apesar de, foi por causa do desarranjo econômico que nós tivemos esse despropósito político, lamentavelmente. Mas depois que se instala, né, a recessão, e não se constrói um equilíbrio político, dificilmente a economia começa a dar sinais. Isso é muito ruim para o Meirelles, isto é muito ruim para essa reorganização, para esse recomeço da nossa economia, porque ela precisa começar do zero de novo, né? Nós que já tivemos aí situações, né, momentos espetaculares, né, crescendo até 7, 8% ao mês. E agora estamos com 3, 3,5, 3,8, e poderá cair mais, né, se não houver um bom senso, se não houver um amadurecimento desses nossos políticos, que lamentavelmente custam em acreditar ou em crer que, se eles não pensarem no país, eles vão levar o país à destruição. Mas em relação à inflação, houve aí um pequeno alento, talvez. O problema da inflação tem a ver com recessão. Pois é. O problema que nós estamos caindo não é porque está sendo feito um movimento, né, de choque fiscal. A lei da oferta e procura está sendo... É porque o povo não tem mais dinheiro para comprar e está caindo. E algumas coisas, né? Porque parece que o combustível vai aumentar.
8,1% ou 4%. Pois é, olha que coisa. Aí é que 8,1%. aí aprofunda ainda mais, né? Então, algumas pessoas, porque isso aí volta a encarecer, lamentavelmente. E encarecendo, o que é que acontece? Diminui ainda mais as vendas. Então, a situação é complexa, né? Mas, de certa forma, esse aumento demonstrou que a Petrobras agora está sendo administrada de uma maneira realmente privada, não está mais ligada, atrelada à economia, né, à economia pública ou às funções públicas. Ela agora está funcionando como uma empresa. Subiu o preço do petróleo, eles sobem o preço da gasolina. Agora espero que quando baixe também, eles baixaram alguma coisinha agora. Mas não chegou na bomba, né? Mas não chega na bomba, lamentavelmente. Baixou na distribuidora. Baixou na distribuidora, isso aí é que é triste. E aí é que também vale um protesto da própria população. Não sei o que é que nós vamos andar de bicicleta, né? Ou sei lá, carro elétrico, tem que ter alguma coisa que a gente comece a mudar. Será que vão começar a taxar até luz do sol depois do carro elétrico? Porque o que falta, eu né? não tenho dúvida não, mas espere, não vai pensar que não vai não, porque eles podem mudar também, eles podem fazer, né? Você tem que andar aí com guarda-chuva, porque se pegar a luz do sol aí, você pode pagar impostos, é só o que faltava. Bom, um assunto que nós já discutimos aqui ontem, o senhor já falou que vai ser uma verdadeira briga de foice e parece que vai mesmo. Ontem já houve uma prévia, aliados importantes do governo Temer não aceitam o texto da reforma da Previdência como está. Estipula-se, a partir desse projeto, estipula-se uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos. E muitos advogados, especialistas em Previdência, muitas centrais sindicais afirmam, são unânimes em dizer que vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição, porque a contribuição, para um cidadão que começa a sua vida produtiva aos 20 anos, ele vai contribuir 45 anos. São 45 anos. Para ter direito a uma aposentadoria integral. Então, vai ser uma briga grande, terrível, para que esse texto seja aprovado. Agora, por outro lado, se não aprovar a reforma da Previdência, não tem teto. Aí fica uma coisa fictícia. Não tem dinheiro para pagar os aposentados. Quer dizer, nós estamos agora no mato, sem cachorro. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Né? Esse aumento aí não tinha limite, né? Você podia ser aposentado até com 50 anos, 48 anos. Se você começasse aos 18, contribuiria com 35 anos. Seria. Aí iria com 53. Exato. Agora, 65. Então as pessoas poderão até demorar um pouquinho para começar, sei lá, contribuir. Mas a contribuição, né, vai ter uma regra de transição. Vai ter uma regra de transição. Quem já está próximo de se aposentar, talvez não, certamente não vai sofrer tanto com essas mudanças, mas a juventude, quem ainda não entrou no mercado de trabalho. Quem tem mais de 50 anos, né, vai ter uma transiçãozinha, mas quem está próximo, eu acho que não vai ter mais sobressalto. E poderá ter. Qual é o sobressalto? É não ter dinheiro para receber, não ter dinheiro para pagar, né? Que aí é o fim das eras, não tem nenhuma dúvida, porque aí o pobre do aposentado, a maioria, o dinheiro que recebe é o dinheiro da aposentadoria, né? Se por acaso isso falhar. Agora, a situação hoje o Brasil tem 11,1% pessoas acima de 60 anos. Em 2060, nós seremos 44,4%. Olha a coisa como vai dar o Brasil vai dar uma envelhecida dentro de 30 e poucos anos, né? 40, né? 45 anos, 44 anos daqui, né? Daqui a 44 anos. Porque Previdência, você não pode pensar em 2, 3 anos, você tem que pensar em 50 anos. Ou mais. Ou mais. É pensar em 100 anos, exatamente. Tem razão, o Marden. Agora, que nós precisamos fazer mudanças, não tem alternativa, não tem. Agora, interessante, quando você pega aí os auditores da Receita, eles mostram e provam que a Receita não é deficitária, que a Previdência não é deficitária. O problema é que eles estão pagando coisas com o dinheiro da Previdência que não é, né, que não é realmente dívidas ou benefícios
previdenciários. Se você isolar o grupo que contribuiu, que recebe, é superavitário, mas tem as contribuições, os benefícios sociais daquelas pessoas, e é um grande número, que nunca contribuíram. Né? Perfeito. Exemplo, o rural, né? O antigo rural. O rural, o trabalhador rural, que agora nessa nova vai PEC, ter que contribuir. Ele vai contribuir, deve ser com uma coisinha pequena, mas vai ter que contribuir. Ele teve, né, os seus proventos previdenciários sem ter dado um centavo de contribuição. Então, esse dinheiro, segundo os auditores, é que está exatamente criando essa deficiência. Mas o que teriam que fazer, né? Se não tomaram essa atitude antes, né, deixar o pobre do agricultor sem um salário mínimo, nós seríamos uma África. Há quem defenda, inclusive, também que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, que seja desmembrado da Previdência, que a Previdência passe a gerir o fundo daqueles que contribuem. Mas quem é que vai financiar? Quem é que vai financiar? A pergunta é essa, de onde é que vai vir o dinheiro? Vai ter que vir da União, claro, não tem, só muda a rubrica, mas o dinheiro vem da mesma sacola. Então, o déficit não é daqui, mas é de lá, né? Agora, aqui tem muitos erros ainda, tem muitas fraudes que a gente precisa, né, dar uma mergulhada profunda, mas eu acho que esse assunto precisa ir para a rua, precisa ser discutido passo a passo, e o radicalismo precisa ser deixado, atenuar um pouco o radicalismo, porque se não fizerem sacrifício, se não fizermos, e aí nós, não é só eles, é nós, todos nós, se não fizermos sacrifício, nós não sairemos dessa crise. É bom a gente botar isso na cabeça. Nós não vamos mexer em previdência, nós vamos deixar do jeito que está. Não aguenta 10 anos. Eu estou botando 10 anos porque nós vamos nos endividando. Você viu aí quanto é a média de déficit, né, dentro dessa visão que ela é analisada hoje, supera 100 bi, 120, 150, 180, quer dizer, daqui a 10 anos, o déficit é 400 bilhões. Né? Se a gente não pagasse de juros esse valor, né, que hoje nós pagamos 400, 500 bilhões de juros, né, dinheiro que o Brasil pede emprestado, que o Brasil financia os seus custos, porque o Brasil, né, para fechar a conta, tem que pedir dinheiro emprestado, tem que lançar letra do Tesouro Nacional e depois pagar o juro. As pessoas pensam às vezes que esse dinheiro vem de fora. Não, muitas vezes aqui mesmo no Brasil, quando você lança uma letra do Tesouro Nacional e você investe, é você quem está recebendo aquele juro que o Brasil paga todo ano, que é em torno de 400, 500 bilhões de reais por ano. Apesar do cidadão, da pessoa física no Brasil ainda ter pouco costume de investir nesse tipo de letra do Tesouro, né? Tesouro direto. Lógico, geralmente a poupança é sempre o caminho mais fácil. É o grande estuário dos investidores mais humildes. Mas as pessoas que têm recursos investem, e não são poucos. Você vê aí, são bilhões, né? Nós temos a nossa dívida hoje, né? Talvez esteja chegando perto de 4 trilhões. Trilhões. Por isso é que nós estamos, né? Quando você bota 13,25 para chegar, né, de 400 trilhões, dá pouco mais de 500 bilhões. É muito simples. Por que é que eu estou fazendo esse cálculo? Porque você coloca a TJLP, né, que é a taxa Selic, que é 13,75, em cima do montante da dívida, que hoje deve estar em torno de 4 trilhões, e aí você encontra o percentual de juro que nós pagamos anualmente. Bom, e ainda nesse assunto de votações importantes que haveria, ou haverá, não sabemos ainda, no Senado nessa semana, estava incluso na pauta a votação a votação da PEC, né, da reforma 55, política, a de 55, a da reforma política, que previa, dentre outros assuntos... A do abuso de autoridade. Tem a também. Do abuso de autoridade e a PEC que está... A do Ministério Público, né? Não, que acaba com o Instituto da Reeleição.
não haveria da reforma política. A reforma política, isso. Pois é, pois você sabe que... A maioria dos senadores é contra. A maioria é contra, então dificilmente vai passar. Porque aí as bases, os prefeitos, os governadores não têm interesse em fim de reeleição. Pelo menos os que estão no poder, né? Não vai ter reforma política coisíssima nenhuma. Acho que nem a história da barreira, né? Da barreira. Pois é, a cláusula de barreira também está inclusa. Só se eles fatiarem essa reforma, né? Eu acho que dificilmente, provavelmente não vai passar muita coisa. Mas essa eles têm interesse. Né, para diminuir o número de partidos. E aumentar o fundo partidário, claro, para quem ficar. Rapaz, é brincadeira. Tudo tem um interesse por trás. Aliás, né? Só tem o interesse. Por quê, hein? Por que não se pensa no país? Por que se não tem uma visão maior? Por que nós não pensamos grande? Eles não pensam grande. Porque eles não pensam o seguinte: não vamos diminuir o número de partidos e vamos reduzir também os gastos do país, da União, com o fundo partidário, não. Perfeito. Vamos diminuir o número de partidos e aumentar a nossa fatia. A nossa fatia. O nosso quinhão aumenta. Porque a ideia é o quê? Era diminuir o número de deputados, o número de senadores, diminuir esses custos absurdos, né, que eles fazem, tentar ampliar se não, né, cortando a reeleição, aumentando para 5 anos e fizesse uma concomitância, né, de eleição, para não ficar toda semana uma eleição. Eu acho que eles têm até medo de se passar 2 anos, de 5 em 5 anos a eleição, eu acho que ficaria mais complicado, né? A eleição não, se fosse uma coisa simples, né, uma coisa normal, né? Mas você viu a eleição americana também, como foi complicada. A gente dizia que a eleição americana era uma coisa bem normal, simples, mas não foi simples coisíssima nenhuma. Todos os prognósticos erraram na eleição americana. Todos. Aliás, todos os prognósticos das últimas dos últimos eventos importantes, eu te digo 3 aqui: eleição americana, o Brexit e a história da paz na Colômbia, né? Que todo mundo tinha certeza que ia ser aprovada, né? Foi negativo, votaram contra, né? O acordo da Farc com o governo colombiano. Brexit a mesma coisa, né? Eles também votaram contra, né? Votaram a favor pela saída da Grã-Bretanha ou do Reino Unido, né? Da União Europeia. E os Estados Unidos, a eleição do Trump, que praticamente ninguém acreditava. Então são 3 fatos, né, que contrariaram todas as expectativas e todas as pesquisas. Apesar de que nos Estados Unidos a Hillary ganhou com cerca de 2 milhões de votos no voto popular, mas perdeu no colégio eleitoral. Se for somando, né, exatamente. Por isso é que Nova York está querendo acabar com esse modelo aí e fazer como... Agora é um modelo que beneficia os 2 partidos dominantes, né, que é republicanos e democratas, porque é uma eleição em cada estado. Então tem que haver representação do grande partido em cada um dos 50 estados. Perfeito. Como se fosse no Brasil com uma unificação, bastaria você registrar a candidatura no STE em Brasília, estaria valendo para o país inteiro. Para o país todo. Então, haveria a possibilidade do surgimento de outros partidos nacionais. Coisa que eles não querem, né? Por isso é que aqui está, né, eivado de partidos, e ainda vem mais aí, tem 30 e tantos aí na fila, né, para tentarem registro, né, no cenário político nacional. O que é um absurdo, uma excrescência, 60, 50 e tantos partidos, isso não é possível, né? Mas, sei lá, se não fizer essa cláusula de barreira, dificilmente isso não vai, né, dar certo para muita gente, transformar um partido no meio de vida. É isso que muita gente faz. Pois é, tem partido nanico que tem ali 30 segundos, 40 segundos do horário de rádio e televisão e vende isso por milhões numa eleição nacional. Tu imagina 10 partidos desses, já dá 3 minutos, né, ou 4 minutos, o que representa um absurdo, né, para um partido grande. Perfeito. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltaremos falando de política em nível estadual. Doutor Bastos, houve aí uma cisão na Assembleia Legislativa, no grupo
que até bem pouco tempo caminhava unido na política estadual, que é o grupo do Cid Gomes, do Ciro Gomes, Camilo Santana, e o grupo de Domingos Filho e Domingos Neto. A reeleição de Zezinho decretou um racha nessa aliança de partidos. Daqui a pouquinho, uma avaliação sobre a educação em 76 regiões, entenda-se países, o Brasil ocupa as últimas posições nos rankings das 3 disciplinas avaliadas pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Isso, dados de 2015. Segundo os dados divulgados, o país aparece na 6ª pior colocação em matemática, a 12ª mais baixa em leitura e a 8ª menor em ciências. Então, é um quadro preocupante para um país que precisa urgentemente crescer e não depende apenas de investimentos financeiros, depende também de investimentos no quadro humano, né, nas pessoas. Exatamente, Marden, eu acho que é por isso que a nossa produtividade se arrasta aí há não sei quantos anos, e o fator principal é exatamente a educação. 70% dos alunos brasileiros, né, estão abaixo do mínimo aceitável em matemática. 70%. Estão abaixo do mínimo. Depois da gente tem 3 países, Peru, parece Colômbia, República Dominicana está com 90%, né, abaixo. Então, tem 3 países que estão em situações mais lamentáveis, quer dizer, 70% dos alunos, ou seja, 30% está, né, até o mínimo, o mínimo, olha como a situação. Então, 70% está, isso em matemática, que é uma matéria importantíssima para pensar. É a linguagem de todas as ciências. É a linguagem de todas as ciências. Então, a situação realmente é muito crítica, por isso é que a gente, quando fala, né, nos secretários de educação, a gente sabe da responsabilidade, e às vezes as pessoas entram ali apenas para desempenhar um papel não, eu sou secretário, mas não tem assim uma visão, não tem um conhecimento, não tem um projeto, uma meta, né, o que é lamentável. Nós temos, né, aqui as nossas ilhas de excelência, né, exemplo Sobral, por exemplo, que a gente não pode deixar de reconhecer, e até lamentamos, né, não ter sido extrapolado, mas eu acredito que nós aqui já pegamos alguma coisa, até pela proximidade com Sobral, né? E aqui nós temos algumas escolas que são as escolas as mais brilhantes do Ceará, né? E talvez até no Brasil elas se destaquem, mas esse Ceará poderia ter feito, né, no governo Cid Gomes, essa verdadeira difusão desse projeto extraordinário, que começou lá, né, há 16 anos, quantos anos? 8? É mais ou menos isso, já está com uns 12, 16 anos. Bom, há 20 anos ele assumiu o primeiro mandato como prefeito de Sobral. Então está com 20 anos, 22, 18 anos aproximadamente. Então, isso era para... né, e ele iria ter a oportunidade como ministro, né, da educação, que lamentavelmente demorou muito pouco. Aliás, nem esquentou a cadeira, não deu, né, tempo nem esquentar a cadeira. Acho que na primeira viagem lá no Belém do Pará, ele praticamente já pediu lá o boné e saiu, né, devido àquele evento lá na Câmara Federal. Então, é preocupante. O Brasil precisa fazer mudanças gigantescas. E, logicamente, nós escolhemos a educação como o fator mais importante para fazer essa mudança, para mudar, para tentar, né, restaurar essa confiança que o Brasil precisa ter. O mais importante é que os países que investiram, e está aí os asiáticos fazendo, né? Você vê Coreia do Sul, Hong Kong, a própria China, Macau, mesmo, China, Japão, Singapura, toda essa turma lá está fazendo, Taiwan, aquela coisa toda, né? Então eles investiram maciçamente, porque não tem outra alternativa. E quem não o faz perde o tempo, passa o tempo e depois não volta mais. Nós vamos ficar com pessoas
né, com os nem, né, que às vezes nem estuda nem trabalha, até porque não tem uma especialidade, não conseguiu fazer, né, uma atividade que pudesse se inserir, se incluir no mercado e, lamentavelmente, deixa o país numa situação triste, lamentável, e para nós é chorar mesmo, porque não dá para fazer muita coisa não. Pois é, o Brasil sim foi incluído entre esses países emergentes nos últimos anos, mas eu acho que é pela força mesmo da perseverança, do trabalho do brasileiro, mas com pouca ajuda do poder público. Porque esses outros países emergentes, chamados emergentes, cito aqui a Índia, a China, a Rússia não, a Rússia já foi uma potência, enfim. Mas esses países emergiram... África do Sul talvez menos, mas emergiram pela força da educação. Com certeza. Coreia do Sul, ela enfrentou há pouco mais há cerca de meio século, ela enfrentou uma guerra que ficou devastada, arrasada. O apartheid. O Japão, aliás, a África do Sul, não, a Coreia do Sul. O Japão sofreu um ataque de 2 bombas nucleares. Perfeito. E hoje são potências mundiais por conta da educação. Sem dúvida nenhuma. E nós, infelizmente... O caminho é esse, e eles parece que relutam e não enxergar, e não olhar para isso, não dá, né? Nós vimos a presidente falar em pátria educadora, quer dizer, nós achamos que fazendo um marketing bem feito, a educação muda. Não muda, meu amigo, tem que ter paciência, tem que ter investimento, agora investimento certo. Engraçado, o Brasil não é um país que investe pouco em educação. O Brasil investe razoavelmente bem, percentualmente do PIB, na sua educação. Agora, infelizmente, os resultados estão muito aquém do que deveriam ser colhidos os frutos, lamentavelmente. Precisamos, diz aqui a Cláudia Costin, que foi ministra da Educação, não me lembro de qual governo, não sei se foi do FHC, ela disse, se não tivermos professores motivados, treinados, capacitados, e valorizados, precisamos reconhecer nisso. Por falar em professores valorizados, nós vamos ter aqui um Natal bacana para os professores. Você está sabendo, Arlen? Exatamente. Temos a informação, inclusive repassada pelo CISPUM, o Sindicato dos Servidores Públicos, de que o famoso precatório já tão propagado, já tão falado, esse precatório do Fundef, cerca de 23 milhões descontados os honorários advocatícios, que esses cerca de 5 milhões já há um questionamento na Justiça, mas enfim, isso fica para depois. Cerca de 23 milhões, 60% vai ser rateado entre os professores. Marden, quanto foi os custos advocatícios? Mais de 5 milhões, 20% do precatório. 20%. E agora o Ministério Público Federal está questionando isso na Justiça. Realmente é uma cifra... Isso não só de Itapajé. Todos os municípios fizeram um acordo semelhante, não é? Porque segundo os municípios, tu imagina o valor global disso, deve ser perto de 1 bilhão. Se for perto de 1 bilhão, é 200 milhões, 20%. Só grandes municípios que eu tenho conhecimento, grandes municípios como Fortaleza, foi a Procuradoria do município que entrou. Foi a Procuradoria. Claro, assessorada talvez por escritórios especializados, mas a Procuradoria que encabeçou essa ação. Nos municípios menores, como Itapajé, Itapipoca, vários municípios do Ceará e do Brasil aí contrataram escritórios, e segundo os escritórios, segundo os gestores, era um processo de risco. Se não ganhasse, os advogados não ganhariam nada. O pior é que assim, se ganhasse, ficariam com 20%. Normalmente eles fazem assim, eu estou questionando aqui, mas a norma deles é essa, eles assumem o risco, se não der nada, nós não recebemos nada. Agora, se der, a média é 20%. É aquela história das comissões lá que às vezes, ainda bem que as comissões que as Odebrecht da vida davam era 1%, né, rapaz? Ainda bem que era bem... comparativamente com essas outras comissões que eles falam, né, 10%, 20%, mas esses 20% aí dos advogados, eu acho que é uma norma deles. Eu não quero aqui questionar, só se houver realmente má fé, que eu não acredito que exista. Mas a norma,
o que eles fazem normalmente é 20%. Eu digo isso porque eu também entrei com ação e os caras estão atrás de tentar recuperar uns valores que eu depositei aí no Instituto, e eles pediram também 20%. Isso aí é a média deles. Então eu não estou aqui questionando esse percentual. O Ministério Público Federal acho que não questiona não tanto o percentual, mas os valores absolutos globais. É muito dinheiro. Mas é 5 milhões, mas é aquela história, faz parte do jogo. Perceba-se também o quanto o município lucrou também. Se não tivesse recebido nem um tostão, eles teriam recebido zero. Será que alguém iria pagar porque eles trabalharam? Não, né? Então é bom a gente também fazer um equilíbrio aí entre as duas partes. Essa é a regra deles e a gente tem que respeitar. Bom, então são 23 milhões. 60% são rateado entre os professores. Da época, aqueles que estavam em sala de aula e teriam direito a receber. De acordo com as regras do Fundeb de hoje. Na época que o Kelsey Forte era prefeito, se eu não me engano, era antes. Era cerca, porque a ação começou a tramitar em 2006, então vai de 2001 a 2006, se eu não me engano. Então só pegou 2 anos do Kelsey e pegou antes do Kelsey, que era o Batista Braga. 5 anos, porque segundo consta aí no processo, são 5 anos retroativos a data da ação. Data da ação, então é de 2006 até 2002, 2, 3, 4, 5, 6. É de 2 até 2006. Então está sendo feita a individualização desses valores. E os 9 milhões e 200 restantes são 40%. Também devem ser investidos na educação. Mas, como já nós estamos em final de governo, é provável que o prefeito Kelsey Forte não tenha nem tempo de aplicar esse recurso. Até porque, para fazer isso, precisaria fazer alguma licitação, por exemplo. E o tempo, eu eu tenho certeza que não é suficiente. Então, o novo governo, né, a nova Secretaria de Educação, já vai começar com uma reserva razoável. Né? Nós até conversávamos aqui nos bastidores, em off, e a gente comentava que o novo governo do prefeito Dimas Cruz, eu imagino que vai ter dificuldades de pagar o piso dos professores. Nós não sabemos ainda como é que vai ser reajustado esse piso para 2017, mas eu sugeriria até que uma parte desse recurso fosse aplicada no fundo para custear pelo menos no primeiro ano, ou no primeiro e no segundo ano, a diferença que vai ser do pagamento a partir de 2017 desse piso dos professores. Pois é, e não tenham nenhuma dúvida que as receitas, a arrecadação, os repassos, os fundos de participação tenderão a cair em 2017, pelo menos até julho. Eu estou achando que o ano todo, mas eu estou esperando aí. Eu sempre sou otimista, aliás, eu sou realista e esperançoso, como diria o nosso querido e saudoso Ariano Suassuna. Eu sou realista e esperançoso. Ele era realista e esperançoso. Eu vou me colocar também nessa mesma vertente, achando que o Brasil possa ter uma melhorada em julho, segundo semestre. Mas eu, de vez em quando, começo a pensar que vai dar certo. Aí quando lá vem mais um tropeço, lá vem mais uma pedra no nosso caminho. Vamos ver se com essas pedras nós vamos construir um castelo, porque são pedras e não são fáceis não, doutor. Pois é. Essa nossa política está um problema grave, sério, né? Mas gostei das palavras da nossa presidente do Supremo, né? Ou nós temos a democracia ou nós teremos a guerra. Qual é o melhor? Vamos à democracia mesmo, turma. Guerra não é bom para ninguém. Eu acho que com uma boa justiça, com instituições sólidas, dá para a gente vencer todas essas barreiras. Com um pouco de paciência, com fé em Deus, né, com determinação e o apoio desses órgãos importantes, CITES, Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário, magistrados, enfim, toda essa classe aí que está nos ajudando a passar esse país a limpo. Bom, doutor, uma última informação, uma última matéria para a nossa pauta, diz respeito à política estadual. Cid e Domingos Filho estão em campos opostos. O secretário da Agricultura e Pesca do Estado, Osmar Baquite,
convidou o prefeito Quixeramobim, Cirilo Pimenta, para assumir a presidência da ADAGRE. O órgão era ocupado até a semana passada por Augusto Júnior, correligionário do agora presidente do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Filho. Do Estado ou do município? Do Estado. Que é responsável por julgar contas de governador. E Cid, eu acho que ainda não teve todas as contas julgadas. Isso, Domingos. Eu não lhe disse que ele tinha sido eleito? É. E Augusto Júnior foi exonerado como forma de represália a Domingos Filho, que teria fomentado a candidatura de Sérgio Aguiar à presidência da Assembleia. No páreo estava Zezinho e o Sérgio Aguiar. Zezinho venceu por 27-18, inclusive com votos de alguns PMDBistas. Que também devem ser expulsos, né? Será que vão? Osmar Baquite disse que fez o convite e aguarda apenas que o Cirilo Pimenta conclua o mandato de prefeito em 31. O Osmar Baquite já é o secretário de Agricultura. Ele é do PDT, o Osmar ou é do PDT, eu acredito. Eu acredito que é do partido Cid. Agora tem duas defecções aí, na Assembleia Legislativa. É Naomi Amorim e Laís Nunes. Uma foi eleita para a Prefeitura de Icó e outra para Caucaia. Eles sairão, logicamente, da Assembleia, eles fazem parte, ele e ela fazem parte do PSD, Partido Domingos Filho, que perderá 2 deputados. Os 2 suplentes já fazem parte do bloco do governo Camilo Santana e Ferreira Gomes. E Naomi, se eu não me engano, foi apoiado pelo governo do Estado. Foi apoiado pelo governo do Estado. Então foi apoiado pelo grupo do Cid e do Camilo Santana e do deputado Danilo Forte. Eu lembro muito bem que eles participaram das mesmas carreatas. Então, eu acho, que nós temos ainda 2 anos para uma campanha. 2 anos é muito tempo. E vai dar tempo, eu acredito, o governo se recompor. Existe aí uma expectativa, e eu vou agora chutar expectativas, balões de ensaio, o Cid Gomes voltar ao governo do Estado. Não sei se você está sabendo disso. Cid Gomes voltar ao governo do Estado, e se Cid Gomes voltar, Camilo seria senador da República. Olha como a coisa poderá dar uma guinada, porque eles estão percebendo que com a presença do Domingos Filho aliado à oposição, entenda-se aí Tasso Gereissati e Eunício Oliveira, que deverá assumir o Senado. Agora o Senado ficou uma casa de banho, do crioulo também, Dizem que já... Crioulo louco. Dizem que ele é o preferido do PMDB, do Michel Temer, então acho que não há muita dificuldade. Não vai ter dificuldade, mas do jeito que está havendo novidade no Senado, e do jeito que tem gente para ser julgado, do jeito que tem aí Lava Jato para denunciar, para delatar pessoas, eu não acredito quase nada que possa fazer previsões 100% certas. Eu acho que parciais, porque de uma hora para outra pode surgir um fato novo, como surgiu o de ontem, e deverá surgir muito mais. Essa semana, provavelmente na próxima semana, a delação da Odebrecht, tão anunciada, tão propalada, tão falada, deverá começar a surtir as primeiras consequências, Pois é, nós não temos informação de Eunício nessa lista, pelo menos não até agora. Pelo menos também eu não Porque agora Câmara e Senado, eles deverão ter um cuidado maior de não eleger presidentes que não possam ter condições de assumir, porque podem virar réus na Lava Jato. E já perderão automaticamente. Por isso é que eu não acredito que o Renan volte, porque 90%, eu vou botar até mais, dos ministros do Supremo deverão apoiar o voto para retirar do comando das 2 casas quem é réu, em outras palavras, quem for réu, ou seja da Lava Jato, ou seja de qualquer outro inquérito que ele tiver. Ok, vamos aguardar, nos resta apenas isso para saber as movimentações nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas nós já percebemos aí, Ciro provavelmente será candidato a presidente da República mesmo, está surgindo espaço,
né? Tá surgindo aí ao vácuo e ele tá morto, né? Eu tô acompanhando aqui o Ciro e ele tá todo dia botando uma martelada no Temer, uma martelada no governo, uma martelada. Quer dizer, ele praticamente está sendo a oposição, já que o PT, apesar do Rui Falcão dizer que o candidato é o Lula mesmo, mas eu acho que o Lula tem outros compromissos antes do governo federal para responder. Então, por isso, dificilmente, mas logicamente isso é uma estratégia, né, do partido, né, para manter o nome dele em evidência e manter o nome do partido, porque hoje o PT se restringe praticamente a Lula. Cadê Mercadante? Cadê Haddad? Não tem mais ninguém, né? O Lindenberg Faria fica ciscando ali no Senado, mas não tem expressão política para assumir direção do PT. Pelo menos eu não vejo. Pode ser até que os petistas, né, os seus colegas aliados vejam, mas eu não enxergo politicamente no cenário nacional Lindenberg Farias com cacife suficiente para assumir o comando do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores não vai acabar, ele vai sofrer, né, uma diminuição, uma redução, uma regressão significativa, mas vai depender do sucesso de quem está no poder hoje. Eu acho até que tem que haver uma refundação do PT, ou pelo menos em primeiro momento, que haja uma mudança de eixo na direção, que deixe de ser tão importante eu diria, que toma todas as decisões, tem tomado todas essas decisões, né, nos últimos 20 anos, é o PT paulista, com o apoio do PT do Rio de Janeiro. E hoje o PT tem votos no Nordeste. E o Nordeste acho que precisa também assumir, talvez não com esses nomes que aí estão, mas com novos nomes, também assumir um certo protagonismo do PT. Você vê quem no PT do Nordeste? Não. Beto Costa? Não. Eu acho que tem que haver uma renovação em todos os âmbitos. O Wellington Dias lá no Piauí. Não, tem que haver uma renovação em todos os âmbitos. Mas o PT, eu digo hoje, eu falo do PT do Nordeste, porque é onde se concentra o maior número de votos do PT. Ou pelo menos se concentrava até a última eleição. Era, com certeza. Então o PT tem que prestigiar também esses estados onde ele concentrou o maior número de votos nas últimas eleições. Perfeito, perfeito. Deveria ser, né? O PCdoB também já se arvorando de lançar candidato, né? Deve ser o Flávio Dino, que é o governador do Maranhão. Ele parece que está se ciscando lá no Maranhão para disputar uma... Enfrenta uma oposição muito forte da família Sarney, né? Mas a família Sarney, politicamente, eu acho que... Mas acho que em âmbito local ainda... Eles ainda têm força, né? Eu digo assim, mas dentro do Maranhão mesmo, nos municípios maranhenses, eles ainda têm uma fortaleza, uma força razoável. Tem uma cadeia de emissoras de rádio e televisão que conta muito. Tem uma estrutura partidária extraordinária, não podemos, né, menosprezar a família Sarney do Maranhão, que ainda tem. José Sarney ainda é um dos principais caciques do PMDB, é o conselheiro dos grandes caciques do PMDB. Faz quantos anos que o nosso Sarney, né, comanda esse grupo? Ontem mesmo estava na casa de Renan, na residência oficial, dando conselhos para o Renan. Conselhos do além. Pois é. vamos maribondo de fogo aí, alguma coisa, dá umas picadas de maribondo para ver se acorda. Mas ele tem uma liderança danada, né? O próprio Jorge Viana, rapaz, correu lá. Renan, que foi que houve? Ele tem uma lealdade. O Jorge Viana, apesar de ser do PT, apesar que eu digo, mesmo sendo do PT, ele foi sempre um cara bem relacionado, né? Por incrível que pareça. Ele tem aquela postura petista, mas é do petista light, é o petismo light, né? Que ele conseguiu permear bem ali o Senado, uma amizade profunda com o Renan, com o próprio Sarney, então com aquela culpa, o próprio Colo, ele consegue permear bem. E no Acre ele consegue um arco de alianças com partidos que hoje já não estão mais alinhados com o PT. A Rede, PSOL, ele consegue construir um arco de alianças no Acre muito importante. Muito boa. Estão no poder há 20 anos. Muito interessante, sem dúvida nenhuma. Bom, doutor Bastos, eu trago aqui participações de ouvintes. Um ouvinte reclama que estão desviando a água lá no distrito de Camará
para aguar hortas e outras plantações, e a população está ficando sem água. No Camará? No Camará. Nós temos uma reclamação sobre esse assunto. Inclusive, nós vamos buscar também informações junto ao Ministério Público e vamos trazer nos próximos programas uma resposta para a população do Camará. Muita gente do Camará esteve hoje aqui na Atitude para reclamar dessa situação. E nós vamos buscar informações junto ao Ministério Público. Parece que uma pessoa teria teria comprado, adquirido um terreno onde há um manancial importante para abastecer aquela comunidade. E a comunidade, ela questiona, não é, que aquilo deve ser usado para a população. Mas é público ou é privado? Pois é nisso que nós vamos ter público cuidado. Ou privado. É por isso que nós não trouxemos hoje essa reclamação, nós vamos ter muito cuidado, porque a gente tem que saber qual a posição do Ministério Público para a gente dar uma orientação a essa população. Porque se for privado, né, ele tem a disponibilidade de fazê-lo. Lógico que o Ministério Público tem o poder, né, de tirar essa propriedade, tendo em vista o coletivo. A Lei Nacional das Águas, ela dá essa propriedade. E a própria pessoa, no desprendimento de ajudar a sua comunidade, também pode fazê-lo, até sem precisar do Ministério Público, que eu acharia melhor que isto acontecesse dessa maneira. Ok, fica aqui o nosso compromisso com a população de Camará, vamos buscar todos esses esclarecimentos. Um ouvinte pergunta ele pergunta se falar muito em crise no rádio não atrapalha o comércio também. Com certeza. Hoje também não pode tapar o sol com a peneira, a gente tem que ser realista. Eu até conversava isso, ele tem razão. Agora, o que nós não podemos fazer é falar em verdades, dizer que está tudo 100%, que a coisa está boa, ou então deixar as pessoas alienadas, porque alienação não é bom. Né? Mas vocês podem perceber que a gente sempre deixa aqui a história de uma expectativa, de um realismo esperançoso. Né? Não é de esperar, mas é de buscar, de correr atrás. E eu acho que nós não podemos falar só em crise, nós temos que também começar a ver qual é a nossa parte. Por isso é que eu digo, se todos nós fizermos o sacrifício, sairemos da crise o mais rapidamente possível. E, com certeza, eu concordo com você, o momento, mas se tu abre uma televisão, se tu abre um jornal, se tu abre um rádio, se tu pega uma mídia social, tu vai ver esses assuntos. Mas é importante aí, agradeço aí até essa sua participação, de que essa preocupação nós temos, até porque nós somos do ramo empresarial também. Mas eu acho que por outro lado também, claro, que a gente não pode fazer um terrorismo. Claro, dizer que não tem jeito. Tem, nós vamos sair da crise, isso é passageiro, né? E precisamos, ao invés de amaldiçoar a escuridão, vamos acender as nossas velas, que tem muitas velas, com certeza. Eu acho que também é orientar o consumidor, o cidadão, o itapajense a consumir, sim, claro, mas consumir com responsabilidade, consumir conscientemente, sem grandes impulsos, porque isso pode ser ruim também. Inclusive ruim até para o comércio, quando se compra a prazo e depois não pode pagar. Né? Então tem isso também. Então o consumo consciente é sempre a melhor forma. A melhor saída, o melhor caminho. Mas você tem razão, a gente precisa sempre estar dando notícias boas. E nós estamos correndo atrás. Quando tem uma notícia boa, falar tem notícia boa, falar a história da nossa universidade, né? Como é que anda aí, por falar em coisas boas? Porque uma coisa boa que vai dar um alento muito grande ao Itapajé, não tenham dúvida, é a história da nossa UFC no Itapajé. Na hora que nós tivermos isso aí, com certeza, e educação, eu acho que deve ser prioridade no mundo todo. Perfeito. E não será diferente aqui no Brasil, Ceará e no Itapajé. Então, amigo, vamos começar a trabalhar também, né? E o deputado já me falou que entraria em contato essa semana ainda com o ministro, né? Antes que mexam com o ministro, o pessoal da Odebrecht mexa com ele, para ver se esses recursos são liberados logo, e com certeza nós teremos aqui uma alavancagem extraordinária. Vocês podem ter certeza, quem quer investir, né, em alojamentos, quem quer investir em alimentação, enfim,
em livraria. É uma boa ramo de entretenimento que o jovem gosta de se divertir. Exatamente. Né? É uma boa pedida, porque brevemente nós estaremos aqui com a nossa... Aí eu posso dizer porque eu estou ouvindo lá em cima, e isso é bom para a gente, né, não ficar pessimista. Eu sou contra o pessimismo, meu negócio é ser otimista, mesmo nos momentos difíceis. Bom, e um ouvinte pergunta se a idade de 65 anos para a aposentadoria também inclui os agricultores. Bom, ao que parece, nós ainda não temos um texto formado. Só não tem professores, militares, se eu não me engano. Só tem 2 classes que não são, que vão ser feita um projeto separado. São militares e professores. Os demais... Agora, no caso do agricultor, ao que parece que ele vai ter que começar a contribuir, e ao que parece uma contribuição mínima de 25 anos. Mas claro que vai haver a regra de transição, né? Isso não vai valer e para todo mundo. E para quem tem uma certa idade, fique tranquilo, não se aperreie, não vai ser mexido. Isso é para quem está começando agora. E pouca gente está na agricultura, né? Infelizmente, a agricultura aqui no Nordeste, com essas chuvas parcas, poucas pessoas participam, né? Lamentavelmente. Bom, doutor, essa foi a nossa pauta dessa terça-feira, dia 6 de dezembro. O senhor tem algo mais a acrescentar? Bom, assuntos... Temos o primeiro assunto. Deixa eu fazer logo aqui um comentário sobre um amigo lá de Iratinga, o meu amigo Welitim, rapaz. O Welitim é o nosso parceiro Welitim, que tem nos prestigiado aí e tem sido um dos nossos clientes, né? Clientes VIPs aí do São Miguel, da Iratinga, né? Agradecemos pelo seu bom gosto, pela escolha do nosso produto, produtos de qualidade, produtos Shopping Pães. Eu estou falando aqui dos produtos Shopping Pães e o Elitim é um dos representantes. Temos vários clientes extraordinários. O Elitim é um deles e eu quero aqui hoje, né, fazer essa citação do seu nome e agradecer o seu apoio, né, o apoio, porque ele está sempre preocupado com produtos de qualidade para os seus clientes. E produtos Shopping Pães estão lá na mesa, nas prateleiras do nosso amigo Welitim, a quem eu mando aí um abraço. Uma preço especial de revenda. Preço especial de revenda para esse grande amigo Welitim. Então, em nome do Welitim, eu saúdo a todos os amigos, clientes dos produtos Shopping Pães. Dizia o amigo George que não basta ser pão, tem que ser Shopping Pães. Produtos de qualidade, insumos de primeira e aquele zelo especial que os nossos colaboradores fazem com tanto amor e com tanta dedicação. E o segundo ponto é o aniversário, o aniversariante do dia, rapaz. Eu estava aqui até chateado porque, né, enquanto ele estava ali absorto, meu amigo Rafael Oliveira, né? Eu não vou nem falar na idade dele não, mas ele estava ali já dando a mais de 500 postagens. Olha que coisa bacana, né, rapaz? O homem que tem 1 milhão de amigos, imagina quantas postagens ele vai ter que agradecer aí pelos parabéns. Receba aí os nossos parabéns, amigo Rafael, pela sua dedicação, pelo seu amor à nossa empresa, por ser esse grande profissional, esse grande amigo, esse grande esposo, uma pessoa realmente extraordinária, e a gente só tem o que enaltecer e pedir a Deus muitos anos de vida, muita paz e muita saúde para esse grande companheiro Rafael Oliveira. Um feliz aniversário, parabéns aí todo especial de toda a galera que faz o grupo Atitude Empreendimentos, em particular Atitude FM 96.9. Ok, e eu também, Rafael, parabenizo meu amigo Rafael Barbosa, Oliveira Barbosa, muita paz, muita saúde, e desejo a nós estar aqui também muitos anos de convivência na Atitude FM, são os votos aqui de todos nós que fazem o Jornal Integração, que trabalhamos diariamente juntos aqui na busca das notícias. Bom, doutor Bastos, amanhã, ao que parece, não teremos claras ideias, né? Segunda e terça, na próxima semana, se Deus quiser, 2 vezes, ou 3, se houver oportunidade.
E desejo uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Boa tarde. Ok, doutor, boa tarde, muito obrigado pela participação, e eu também me despeço aqui, prometendo voltar amanhã, se Deus assim nos permitir, e na quarta-feira não teremos doutor Bastos, mas teremos matérias, informações de utilidade pública, inclusive estamos tentando uma entrevista com o chefe do cartório, ou essa entrevista, ou gravaremos hoje, ou no mais tardar amanhã pela manhã, em que ele falará sobre data de diplomação dos eleitos nos municípios de Itapajé, Irauçuba e Tejuçuoca. Essas e outras informações no Jornal Integração dessa quarta-feira.